Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre o versículo 27 do capítulo 14 do Evangelho de João. Certa vez Jesus com os seus discípulos, ele orienta: não se vos turbe o coração. Está lá em João 14, 27. O turbar que Jesus utiliza está no sentido de desordem, agitação, perturbação, inquietação. Então aqui ele nos diz que devemos, mesmo diante das dificuldades, e nós entenderemos o contexto desse versículo, devemos sempre manter o nosso ser, o nosso íntimo equilibrado, tranquilo, em paz, né? Não podemos deixar com que essas situações externas que todos nós presenciamos nas nossas vidas, de tumulto, de agitação, turbem o nosso íntimo, o nosso coração. Jesus, em momento algum, ele nos promete isenção de dificuldades na nossa vida. Então, nós veremos aqui alguns exemplos. Ele nos fala que teríamos problemas, dificuldades, muitas vezes poderíamos não ser aceitos, nos fala sobre possíveis perseguições, né? Nós temos alguns estudos intitulados Instruções aos Discípulos, em que Jesus traz essas dificuldades que todos nós teremos e temos na nossa vida. Ele não nos promete essa isenção dessas situações em nenhuma dessas passagens. O que ele nos traz aqui é a questão da fé, é a questão da confiança em Deus que é por nós. Então nessa passagem, né, Jesus, ele já sabe que seria perseguido, que seria assassinado ou sacrificado. E ele então começa a orientar os seus discípulos, conforme a gente pode ler aqui, no versículo 18 a 20, não vos deixarei órfãos. Então ele já tinha essa consciência da sua morte, né? Já conhecia o coração de Judas, que fora atraído aos sacerdotes, aos fariseus, aos agentes do Sinédrio. Então ele já conhecendo tudo isso, ele tenta acalmar, trabalhar com aqueles seus discípulos. Voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Falando então da morte, né, do corpo de Jesus. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então aqui Jesus está trazendo a questão da presença espiritual, mesmo que não estivesse mais na carne ao redor dos seus discípulos, ele sim estaria amparando, consolando através do Espírito todos aqueles que também buscavam fazer a vontade de Deus. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Então aqui ele coloca um ponto importante também, né, que é essa conexão, essa união. Ele já dizia possuir isso com Deus, e aqui ele coloca então nós também unidos ao Cristo e a Deus. Então nessa situação, Jesus, sabendo aquilo tudo que se passaria, ele começa a orientar os seus discípulos. E aqui nessa passagem, no 16:3 de João, ele começa a falar que as pessoas, aqueles discípulos, eles seriam perseguidos, seriam injustiçados, caluniados, e fala: isto vos farão. Todas essas coisas ruins, né, essas dificuldades que nós todos nós recebemos nas nossas vidas, porque não conheceram ao Pai nem a mim. E aqui, com essa passagem, nós podemos concluir que nenhum de nós deve fugir às dificuldades e aos problemas. Nós devemos aceitar esses
desafios, essas situações na nossa vida, como que se reconhece chamado a lutar pela vitória do bem. E aí, esse é um ponto fundamental, com a obrigação de extinguir o mal em nós mesmos. Porque nós, embora estejamos, nessa busca da transformação, da mudança, da prática do Evangelho, possuímos o mal no nosso íntimo. Todas essas dificuldades, tribulações que temos a oportunidade de receber, são formas, além de, claro, lutar pela vitória do bem, são formas de nos ajudar na busca da conquista pelas virtudes, por exemplo, a fé, a resignação, a humildade, que devemos extinguir de nossos corações, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Então Jesus nos fala que nós deveríamos sim enfrentar e que receberíamos situações de dificuldade na nossa caminhada, mas com um simples detalhe que faz toda a diferença na verdade. Não deixar com que o nosso coração se turbe com essas situações. Então, aceitando essas dificuldades, assim como Jesus aceitou, também o sacrifício, a crucificação, a traição, a deserção de todos aqueles discípulos, ele manteve o seu coração em paz, o seu coração tranquilo, diante daquelas situações que ele passou para nos ensinar a conduta correta em tais momentos. Então essa é uma passagem que até hoje nós devemos refletir. Sabemos das dificuldades que enfrentaremos ou estamos enfrentando. Jesus não prometeu a saída de todas as nossas dificuldades, porque ele mesmo teve as suas, os seus problemas. Os discípulos também tiveram que enfrentar as suas dificuldades, mas a grande diferença do cristão é que com a fé, com a crença em Deus, que Ele é por nós, deveremos enfrentar isso tudo. Com a diferença é que o nosso coração deve se manter tranquilo. A nossa intimidade deve se manter em harmonia, mesmo diante de todos esses problemas que nós temos na nossa vida, no nosso país, no nosso local de trabalho, na nossa família. Devemos sim enfrentar essas dificuldades, aproveitando a oportunidade para retirar o mal que ainda existe em nosso coração, mas sem nos desequilibrar interiormente. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.